Vamos dar continuidade, então, na nossa aula de Fundamentos de CAM. A gente começou semana passada e a gente fez 4 exemplos, né? Um que estava na apresentação, essa primeira peça aqui, e teve mais 2, se não me engano, deixa eu achar aqui, foi essa daqui e essa daqui, certo? Hoje nós vamos fazer agora como se fosse uma peça que eu tivesse o centro, o ponto zero dela no centro, tá? Vamos fazer primeiro com a peça mais simples que a gente pode ter, que seria só um retângulo normal, tá? Então, vamos jogar ela aqui no desenho. E imaginem vocês que eu vou ter daí um ponto zero bem aqui no meio dela. Então, eu sei que daqui até aqui é 70, e daqui até aqui é 40. Vou diminuir aqui um pouco só. Então, botar o símbolo aqui que é o nosso ponto zero. Medidas maiores aqui eu tenho 80 por 140. Foi a dúvida que surgiu no final da última aula, certo? Que não lembro quem foi que me perguntou se o ponto A seria sempre 0,0. Nesse caso aqui, não vai ser, certo? Primeiro, aonde que eu vou arrumar o ponto A? Foi você, João? Beleza. Então, nesse caso aqui não vai ser. Aonde que eu vou arrumar o ponto A? Basicamente, eu posso arrumar no lugar que eu quiser, tá? É só o lugar onde eu vou começar a usinar a minha peça. Então, vou puxar, posso arrumar aqui em cima, posso arrumar aqui, posso arrumar aqui no canto. Acho que eu vou arrumar aqui na parte esquerda e embaixo, que é onde a gente já estava meio que acostumado a arrumar, certo? Então aqui vamos arrumar o ponto A, aqui vamos arrumar o ponto B, ponto C e o ponto D, tá? Então temos os 4 pontos que a gente vai ter que tirar. Vou puxar a tabela aqui então. Aqui nós temos o eixo X, que é na relação à lateral, e aqui nós temos o eixo Y. Se nós formos pegar o ponto A em relação ao nosso ponto zero, em X, eu vou ter uma distância de 70. Como ele está para a esquerda, ele tem que ser negativo, certo? Então aqui vai ser menos 70. E como ele está para baixo, ele tem que ser negativo também em Y. Então menos 70 e aqui menos 40, certo? Chegamos aqui no ponto A. Vamos agora subir para o ponto B. Então, mantenho o menos 70, porque ele ainda está à esquerda no nosso ponto zero. Só que daí, em Y, eu subi 40 milímetros para cima do nosso ponto zero. Então, o Y vai ser 40 positivo. A única diferença vai ser o sinal. Ponto C. Passei para a direita do meu ponto. Então, eu passo o X como positivo também. Então, vai ser 70 positivo, certo? Tenho 70 para a esquerda, também tenho 70 para a direita. O em Y ele continua para cima, então ainda continua sendo 40 positivo. Ponto D, agora eu desci para baixo, então, só que eu ainda estou na direita, então 70 mantém positivo e agora menos 40. Ponto A, como é o mesmo, eu posso só copiar o de cima, que é menos 70 e menos 40. Deixa eu salvar esse desenho aqui. Vamos pedir uma peça nova e vamos fazer aqui um esboço meio qualquer aqui, pode ser. Pode ser essa peça aqui, para dificultar um pouquinho mais para vocês. Vamos jogar aqui a medida total dela de 120 e a altura total dela aqui vai ser 100. Aqui então vai ter 50, aqui 25, aqui vai ter 50 também. 30,
20. Tá faltando essa largura aqui, vamos deixar como 35. Não, uma peça um pouquinho mais difícil. Vamos fazer a extrusão dela aqui. Vou salvar ela aqui como peça 9. E vamos criar o desenho dela para a gente conseguir tirar os pontos. Temos aqui em X e nós temos aqui em Y. Tá? Bom, vamos lá então. Primeiro ponto que a gente vai fazer, ponto A. Nós temos aqui então que saber a distância do nosso ponto zero em X e em Y, certo? Em X, está bem no meio, a peça total dela tem 120, nosso ponto está bem para a esquerda. Então, daqui do ponto do centro até a esquerda, nós temos 60 milímetros. Como eu estou indo para a esquerda, menos 60, certo? A minha peça total dela tem 100 milímetros. Só que daqui até o centro aqui, o meu ponto zero, eu tenho 50. Lá de cima até aqui embaixo eu tenho 75, né? O 25 mais os 50. Então significa que o meu ponto A está 25 milímetros para baixo da minha origem. Como ele está para baixo, menos 25. Beleza? Ponto B. Não mexi em X, certo? Então, continua o menos 60. Subi só em Y. Subi quanto? 50. Então, eu passei a ter 25 milímetros para cima do meu ponto zero. Como ele está para cima, vai ser 25 milímetros positivo. Ponto C agora. Eu estava em menos 60, só que agora eu andei 30 milímetros para a direita. Quando eu estou andando para a direita, ele vai ser positivo, certo? Então, menos 60 mais o 30, vou ficar com 30 negativo. Menos 30, certo? E em Y, não mexi, continuei 25 milímetros para cima, ponto zero. Agora, ponto D. Em X eu não mexi, é o mesmo menos 30. E em Y agora eu subi mais 25, ou seja, eu fui 50 milímetros para cima do ponto zero. Ponto E. Se eu for até lá no final, eu ficaria com mais 60, certo? Porque ela tem 120, está bem no meio. Como eu tenho 20 aqui, então eu vou ficar com mais 40. 60, que seria até lá no final, menos o 20, 40. E o Y eu mantenho, que é o mesmo 50 aqui. Tranquilo, Lucas. Não tem problema. A minha internet estava meio ruim. Eu até achei que ia me atrasar também por causa para conseguir ligar o computador aqui. Ponto F agora. O 40 eu mantenho, certo? Positivo. Porque eu não mexi. Agora, em Y, eu estava em 50 lá em cima, eu desci 50 para baixo. Alinhei com o ponto zero. Quando ele está alinhado com o ponto zero, vai ser zero. Ponto G, vou até lá no final da peça, então tá bem no meio, 60 para um lado, 60 para o outro. Então aqui vai ser 60. Continua alinhado em Y, então continua sendo zero. Ponto H, continuo com 60, né? Não mexi em X, só desci. Então ela tem 100 total, daqui até aqui, menos 50, porque eu estou indo para baixo. Ponto I, agora eu vou teria 120, daqui até lá no final seria 60, menos 35 vai me sobrar 25. Então aqui vai ser menos 25. Por que menos? Porque ele está para a esquerda do meu ponto zero. Em Y, continuo mantendo o menos 50, porque ele está lá embaixo ainda, certo? Ponto I. Ponto J agora. O menos 25 eu mantenho, porque eu não mexi em X. Vou subir quanto agora? Tem 100 no total. Aqui tem 75, então vou subir 25. Então vai ser menos 25, porque eu ainda estou abaixo do meu ponto zero.
E o ponto A, para retornar, é a mesma coordenada lá de cima. Então, menos 60, menos 25. Tranquilo?